E aí, galera? Esse vídeo está sendo gravado depois de 3 dias consecutivos de acidentes que continuam acontecendo. Afinal, eu pretendia gravar esse vídeo no dia 4 de julho, né, para aproveitar a data, né, para fazer essas reflexões, pegando o dia certo, né? Mas o meu prédio aqui está em reformas, né, e aí tem uma série de, né, barulhos, essas coisas todas, né? Eu cheguei a pegar o meu celular e filmar numa praça aqui perto, porém deu problema no arquivo depois que eu gravei. Deu tudo certo na gravação e depois o arquivo teve um problema ali, de corrompeu, né? É, no dia 4. Depois, no dia seguinte, dia 5 que foi ontem, eu fui numa outra praça para gravar de novo. Eu gravei, e quando eu cheguei em casa tinha dado problema no áudio. Então, uma lição que eu tiro disso é não gravar vídeos longos no celular, né? Não é feito para isso. E aí eu tô agora, então, no dia 6 tentando gravar. Eu vou gravar, então a minha estratégia agora é gravar em qualquer pausa que der na obra, né? E além da obra no prédio, tem algum vizinho aqui em cima que tá reformando apartamento também. Então, vamos lá, né? E isso, na verdade, reforça ainda mais que vocês deem a força aí, né? Dá um like aí, se inscreve, porque eu acho que a gente tá merecendo aí e estão precisando da ajuda aí de todos e todas para, né, fazer esse trabalho seguir cada vez mais forte. Mas, de qualquer maneira, vamos seguir aqui. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Guilhão, eu sou cineasta, sou doutor em História, pesquisador de História do Cinema, então resolvi fazer aí essa breve análise aí, talvez o vídeo tenha algumas pausas, né, mas enfim. Né, vamos falar então 4 de julho, cinema estadunidense, né, a trajetória do cinema estadunidense, pensando a questão dessa data, história do cinema, relação entre Estado americano e ideologia. Tá? Então, vão amarrar esses temas, terminando lá com os dois exemplos que estão anunciados aí no vídeo, aí, né? Que é os filmes Independence Day e o Nascido em 4 de Julho. Tá? Bom, então o tema do vídeo, né? Como já anunciado, é o 4 de julho, que é uma das datas mais importantes aí da história contemporânea no mundo inteiro. Afinal de contas, os Estados Unidos se tornou a principal potência econômica e militar do mundo pouco mais de um século depois da sua independência. Então, a história do mundo contemporâneo foi alterada a partir da Guerra de Independência. E os estadunidenses têm um orgulho muito grande dessa data, né, do 4 de julho. Eles celebram fortemente a data do 4 de julho, né, da sua independência, que eles chamam de revolução, né, de revolução americana, American Revolution. Analisando sob esse prisma, se nós formos analisar de um ponto de vista marxista, ou até materialista histórico, de certa maneira, é um pouco mais difícil de nós considerarmos como uma grande revolução, no sentido de que não há, a partir dessa emancipação, uma grande troca de base econômica, né? Ou seja, os meios de produção seguem de maneira regular do que vinha antes, né? Então não há um rompimento com a base social material das condições de produção. Mas há uma forma nova de organização dessa sociedade, há um novo governo, não só um novo governo, um novo tipo de governo. Então, claro, dependendo da abordagem teórica que se for usar, dá para considerar assim uma revolução, né? Não é bem a minha abordagem, mas é possível, dependendo da leitura que for feita. De qualquer modo, o tema da Guerra de Independência envolveu uma grande guerra de insurgência que permite, claro, ser considerado, por isso que eles consideram uma revolução, uma grande guerra de insurgência contra a sua metrópole, no caso a Inglaterra. Muito diferente aqui do Brasil. Né? O processo da independência brasileiro não envolveu essa grande guerra de insurgência. Né? Bom, e aí, como eu falei, né, cerca aí de 120 anos depois, os Estados Unidos já era a principal economia do mundo e vai se tornar a principal força militar cerca de 30 anos depois de ser a principal economia, né? E aí já
um pouco antes da metade do século XX. E a história do século XX dos Estados Unidos é acompanhada pelo cinema. Quando eu falo cinema dos Estados Unidos, eu estou falando da grande indústria cinematográfica, né? Os estúdios de Hollywood, que acompanham a história dos Estados Unidos e, inclusive, fazem muitos filmes sobre a história americana, fazem filmes, inclusive, sobre si mesmo, sobre a sua própria história, sobre a própria história de Hollywood. E isso está desde os primórdios, inclusive, do cinema dos Estados Unidos. Agora, notem que o cinema dos Estados Unidos, apesar de filmar muito sobre a sua própria história, não tem um grande, né, um expressivo número de filmes sobre a questão do 4 de julho. Isso é um dado curioso e que é mais ou menos o que eu vou tentar explicar como que isso se dá, a lógica por trás disso, porque é um pouco ilusório. O que eu quero dizer? Vejam só. Existem filmes sobre a independência, tá? E se a gente for voltar no tempo lá para quando isso aconteceu, no século XVIII, a gente vai ver que no teatro, na literatura, tem uma série de representações, né? O cinema que surge aí um século depois, na invenção do cinema, não acompanha essa mesma tendência, porque vai se dar de uma forma diferente, como eu vou abordar com vocês aqui. Ao contrário de outros temas, onde os Estados Unidos se torna partícipe, protagonista, como a sua própria guerra civil do sul contra o norte, a guerra de secessão, tu tem as guerras mundiais, tu tem a Guerra Fria, os conflitos que envolvem a Guerra Fria, em especial o Vietnã, são temas onde o cinema estadunidense produziu largamente, fartamente. Tá? Bom, o tema da independência do 4 de julho tem filmes? Tem. O mais famoso é O Patriota, que curiosamente é protagonizado por um ator estrangeiro, o Mel Gibson, que é australiano. A maioria dos filmes sobre esse tema, não o Patriota. O Patriota é um filme mais já dos anos 90, né? Mas a maioria dos filmes sobre o 4 de julho, eles foram produzidos na primeira metade do século XX. Tá? Mas vejam, o que a gente tem que entender aqui? O cinema dos Estados Unidos, ele está em conformidade, tá? Ele está em conformidade com o Estado. O Estado cria as condições para a sua propagação. Nós temos que entender que o capitalismo nos Estados Unidos, ele funciona, não só nos Estados Unidos, mas pegando os Estados Unidos, que é onde isso funciona de maneira bastante, de maneira a ser exemplificado, tá? De maneira regular. Tu tem um Estado gerenciador, regulador das políticas e dos interesses de uma classe social que controla o próprio Estado. A burguesia. E tu tem as grandes indústrias, os grandes monopólios, ou seja, os trusts, que são quem executam, né? Claro, de acordo com seus interesses financeiros, mas que estão sempre em conformidade com as denominações desse Estado gerenciador. Tá certo? Então, Hollywood também. Hollywood, por exemplo, foi uma grande arma de guerra durante as guerras mundiais e a Guerra Fria. Guerra Fria que não deixa de ser uma guerra mundial também. Né? Então, o cinema ele tem uma importância muito grande na política dos Estados Unidos. Tá certo? E assim, até agora pra gente mesclar a questão da história dos Estados Unidos, da história de Hollywood com esse tema da política, né? O cinema aí como uma grande arma política. Bem, o cinema dos Estados Unidos ele vai passar a ser hegemônico nos mercados mundiais mais ou menos aí a partir dos anos 20, da década de 20. Se a gente for pegar então de 27, do ano de 27 em diante, que é quando surge o cinema sonoro, aí esse domínio se torna absoluto e até o momento irreversível, né? Assim, em quase todos os países do mundo. Os únicos países onde essa realidade é diferente são países que têm legislações muito rígidas, que impedem. Né? Isso não se deu tão somente porque o cinema dos Estados Unidos ele é mais bonitinho, é melhor, o produto é melhor acabado. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Tá? Mas, na verdade, isso se dá pela política dos Estados Unidos, a política de intervenção dos Estados Unidos. Porque, veja, se a gente for pegar, por exemplo, um grande exemplo aqui do Brasil.
onde no Rio de Janeiro, nos anos 20, as indústrias, as empresas dos Estados Unidos compravam salas de cinema, né, que tradicionalmente exibiam filmes nacionais, compravam e passavam a exibir só filmes dos Estados Unidos. Né? E também tu vai ter uma série série de fatores de influência dos Estados Unidos, influenciando as leis dos países locais. Se a gente for na própria ditadura aqui, eles tinham uma ótima relação com a ditadura, que as grandes companhias estadunidenses, para permitir que os filmes deles seguissem majoritários na sala de cinema. Então, é muito importante a gente entender como que o Estado americano, estadunidense, rege as suas políticas, tanto internas quanto externas, e como que, a partir daí, os seus grandes trusts, né, os grandes monopólios, vão atuar sob esse caminho que começa na política. Tá? Esse é um fator importante. Então vejam, a gente está falando aí dos anos 20 em diante, onde o tema do 4 de julho já é um tema hegemônico na sociedade estadunidense. O que eu quero dizer? O tema do 4 de julho aqui já era um tema praticamente assim, ponto pacífico entre os estadunidenses. Não interessa se é de esquerda ou de direita. O 4 de julho é uma questão nacional. Tá? O cinema dos Estados Unidos ele é nacionalista. A bandeira dos Estados Unidos está lá, a propaganda dos Estados Unidos está nos seus filmes. E quando eu falo, claro, dos seus filmes mais caros, dos seus blockbusters, né? Que são os filmes que, de certa maneira, carregam consigo grandes camadas de produção que começam na política e vão terminar na sala de cinema, até para depois da sala de cinema, né? Debates, na formação de um imaginário coletivo social. Então vejam, quando a gente fala aqui, por exemplo, desse tema sendo um tema já ponto pacífico, é muito diferente dos temas que envolvem, por exemplo, a visão dos Estados Unidos sobre as guerras mundiais, que é um tema que estava em curso. Então, boa parte da visão que os Estados Unidos, que o cidadão dos Estados Unidos vai ter sobre as guerras que o país participa é uma criação que se dá no imaginário pelos filmes. A visão que as pessoas têm dos conflitos dos Estados Unidos se é formado pelos filmes. Né? Claro que agora, hoje em dia, nós estamos em 2023, tem uma série de outros produtores de imagens. Né? Mas, de qualquer maneira, a imagem é o que forma o nosso imaginário. Imagens e sons. Como diz o nosso querido, estimadíssimo Walter Benjamin, a nossa imagem se dá a partir de imagens. São imagens de pensamentos. E aí, claro, a gente pode adicionar aí toda uma camada dramática, uma camada sonora. Então, veja. Aqui a gente tem que entender o seguinte. Diferente, por exemplo, toda a ideia de uma conquista do Oeste que os Estados Unidos faz lá no século XIX, que na verdade é uma série de atrocidades que cometem com as nações nativas, né? Pô, isso aí gera tudo um gênero específico. Tu tem o faroeste, né? O western, né? Então, isso são elementos fundantes, mas que seguem em disputa. A questão do sul contra o norte dos Estados Unidos, a guerra de secessão, tudo isso até hoje gera disputa. Portanto, há aí uma disputa de hegemonia pelo poder político. Isso não acontece com o 4 de julho, não existe disputa por essa hegemonia. Então veja, como eu falei, tu tem um Estado e tu tem as instituições monopolistas que estão em conformidade com esse Estado. O que o Gramsci vai chamar de o Estado ampliado. Então eu estou mostrando para vocês como que isso acontece no caso de Hollywood. Tá certo? Portanto, se não há, por um lado, disputa, né, pelo poder político, não há disputa de hegemonia do poder político quando se trata do tema do 4 de julho, essa disputa ela se dá de uma maneira diferente. Ela não é, num primeiro momento, de maneira aberta, mas se dá de forma diferente, como nós vamos ver nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês. Tá? Então, primeiro, o filme Independence Day, de 1996. Esse filme ele tem uma importância, assim, né? Porque ele é um filme bem popular no Brasil. Um sujeito como eu, assim, né, eu tenho 36 anos.
Eu vi esse filme muito na televisão, quando eu era mais jovem, né? Não sei que idade eu tinha, mas, sei lá, um adolescente, talvez. Esse filme passava muito na TV aberta, né, aqui. Então, é um filme que ele tem uma importância, assim, no imaginário, né, de quem hoje é adulto, tá? E, assim, esse filme, a começar, a gente tem aí um filme que se dá a partir de uma invasão alienígena. Vejam que coisa interessante. Por quê? Como eu falei para vocês, o cinema de Hollywood ele sempre esteve alinhado com as questões de Estado, né, nos Estados Unidos. Bom, não tem como desalinhar uma coisa da outra, tá? E aí vejam só. Desde os anos 50, tu vai ter, por exemplo, o cinema de Hollywood, a partir dessa representação do alienígena, caracterizando os inimigos dos inimigos dos Estados Unidos, como, por exemplo, em especial, os comunistas, os socialistas. Então, é muito comum nos filmes de ficção científica dos anos 50 e 60 a figura do alienígena representando um comunista, né? Então, aqui tu tem uma representação onde o alienígena ele significa algo externo que vem para deturpar uma moralidade, uma sacralidade, uma série de costumes que já estão ali estabilizados na sociedade, né? Então esse alienígena que vem de fora, vem bem longe e vai, né, ameaçar os valores locais, né? E vejam, isso é algo comum e que se a gente for ver, por exemplo, tá desde do estabelecimento do cinema como uma indústria. Então, esse elemento do alienígena e tudo mais, ele não só é a força externa, como tu tem como uma base que representa essa moralidade sempre o homem simples. Então, tanto nos filmes de ficção científica lá dos anos 50 e 60, quanto no Independence Day dos anos 90, a gente vai ter esse alienígena chegando sempre, e quem vai resistir a isso é o homem comum, é o homem simples do interior, porque ele carrega consigo os valores, os verdadeiros valores da sociedade. Ele não está corrompido pela grande cidade, a grande cidade que é onde, né, tem o burocrata, é a cidade que tem é cosmopolita, então os valores se perderam. O verdadeiro valor está no homem simples do campo, né? Isso está no Independence Day também. Esse elemento ele está presente. Claro, a gente está falando de 96, então não tem o discurso anticomunista, né? Mas tem a questão dos valores, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, tu tem uma invasão alienígena, a gente vê essa invasão alienígena apenas sob o ponto de vista dos Estados Unidos, sendo que ela está acontecendo no mundo todo. Tem uma cena lá que explode uma cidade ou outra, algumas capitais da Europa e tudo mais, né? Mas só o único exército que resiste até o último momento é o dos Estados Unidos. As pessoas comuns se alistam, o próprio presidente da República se torna um soldado. Então, isso, assim, gente, isso é um nacionalismo puro. Isso é um nacionalismo. E o que nós temos que destacar aqui? O nacionalismo, no caso dos Estados Unidos e no caso do cinema, assim como outras questões que envolvem o caráter ideológico de modo geral, eles no cinema de Hollywood, eles muitas vezes não são colocados assim numa estampa, não são anunciados, é um mecanismo mais sutil. O cinema dos Estados Unidos, lá desde os anos 10, a partir, em especial, do David Griffith, lá, né, nos anos 10, mas segue nos anos 20 e tudo mais, né, e a partir daí vai ter essa estrutura que a gente chama de estrutura clássica do cinema de Hollywood. Isso aqui é um tema complexo, eu poderia até, talvez, trazer num outro momento, num outro vídeo, tá? É muito importante por quê? Porque tem um conceito fundamental que a gente chama de câmera invisível. O cinema dos Estados Unidos, o cinema de Hollywood, magistralmente utiliza o que a gente chama de câmera invisível, que basicamente é tu filmar uma história parecendo que ela é neutra, ou seja, é como se tu estivesse ali vendo a história de cima. É diferente de outras filmografias onde o indivíduo é chamado para ação, ele digamos assim, se a gente for pegar os filmes do neorrealismo italiano dos anos 40, filmes políticos que querem engajar o cidadão. Os filmes da União Soviética também. Já os filmes dos Estados Unidos, não, né? Busca com que o sujeito seja
um contemplador daquela história, como se ele estivesse vivendo daquela história. Aquela história apenas está acontecendo. Ele só está vendo a vida como ela é, assim, né? Vamos assim dizer. Então, essa ideia de uma câmera invisível é muito importante, porque é assim que eles fazem, né, o seu discurso ideológico e político, e de maneira assim, em termos de estrutura fílmica, de maneira brilhante, não há dúvida nenhuma, quem pesquisa o tema sabe bem, né? Bom, até hoje isso aí é presente, né? Esses filmes de super-herói que o pessoal adora aí, essas bandas de porcaria, são filmes extremamente nacionalistas, não há nenhuma dúvida disso. E assim, é muito diferente, por exemplo, quando a gente vai comparar com, por exemplo, os filmes da Itália fascista, da Alemanha nazista, onde tu vai ter um nacionalismo mais bruto e mais militarizado, onde se anuncia. É a bandeira, estamos aqui defendendo a nossa pátria, irmãos, e tal, aquela coisa toda. Né? Por quê? Porque ainda havia necessidade desses novos regimes conquistarem a hegemonia do poder político na sociedade. Muito diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse problema não existe. Esse problema não existe. A hegemonia do poder político já faz parte daquilo ali e é quem produz aquelas imagens. É a própria hegemonia já estabilizada. Né? Então, são coisas bem diferentes. A própria ditadura militar no Brasil, né, nos seus documentários, nos seus cinejornais, tinha um tipo de nacionalismo que era mais alusivo, que era mais panfletário, dá pra assim dizer, entendeu? Bom, não vou dar todos os detalhes do filme, né? Então, até pra quem não viu aí, não vou dar muito spoiler, mas o problema depois, quando se resolve no final, e é claro que se resolve positivamente porque isso faz parte justamente dessa narrativa clássica do cinema de Hollywood, isso se dá por pessoas comuns, né? Enfim, não vou. Mas tem um personagem lá que é um senhor humilde, enfim, e aí ele resolve o problema e tal. Isso faz parte também da própria narrativa de Hollywood, né? Onde geralmente o grande problema é resolvido por um indivíduo, ou dois, ou três. São indivíduos que a gente vai conhecendo as histórias dele ao longo do tempo no filme. A gente sabe quais são as questões pessoais, as motivações pessoais. E no final, né? É a jornada do herói, aquela coisa toda, né? Diferente dos filmes da União Soviética, diferente dos filmes do neorrealismo italiano, onde tu tem uma solução mais coletiva, né? Então, por exemplo, tu tem lá uma grande batalha, várias pessoas, né? Às vezes tu nem sabe quem são, né? Até mais fiel historicamente, né? Muito embora esse tema da fidelidade histórica no cinema seja absolutamente complexo, talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso. Vão comentando aqui embaixo o que vocês acham de temas que daria pra fazer, enfim. Mas, então assim, quando a gente vai ter essa resolução do problema por um homem simples e tal, e aí tudo se resolve, né? No final, a grande mensagem, né, é que, e é anunciado no filme, né, que a partir de agora, o 4 de julho não será mais a independência dos Estados Unidos. Agora é o dia da independência mundial. Então veja, né? Ou seja, as questões dos Estados Unidos se confundem com as questões de interesse mundial. Então, os grandes valores da humanidade são valores que vão ser defendidos pelos Estados Unidos e vão ser dados por eles. Né? Então, de novo, a ideia de um xerife, né? Então, a ideia de um país que ele tem uma missão histórica de ser aí o grande protetor, né, das grandes questões mundiais. Né? A ideia de um destino manifesto que eu acho que também daria para fazer um outro... Daria para desenrolar em outros vídeos, talvez, aí vocês vão me falando aqui o que vocês acham. Né? Então, essa ideia dos Estados Unidos sendo o país que primeiro dá os temas importantes, né? Então ele vai ter a democracia, a liberdade e tal. Eles definem como que esses temas vão se desenvolver no mundo e vão se colocar como os fiscalizadores e possíveis interventores. Né? Então a ideia aí desse 4 de julho como Dia Mundial nasce disso, né? Bem, então vamos para outro filme aqui que é o Nascido em 4 de Julho, do Oliver Stone, aí, excelente diretor. Aqui a gente tem um outro tipo de narrativa, né? Aqui ele vai problematizar a questão do mito americano, né? Porque no filme, o personagem, o protagonista do filme, que é interpretado pelo Tom Cruise, ele é um jovem que perde uma competição de luta greco-romana e aí se torna uma vergonha para a família, porque ele perdeu, ele foi criado para ser um vencedor, né, um the winner, mas ele perde e aí se torna um loser,
e a família não aceita, e aí para provar o seu valor, o que ele faz? Ele resolve entrar no exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Então, é mandado para o Vietnã. Aqui também tem um outro ponto importante, porque a questão do papel do exército está colocado nesses dois filmes que eu estou trazendo para vocês, né, de maneiras diferentes. Nenhum é glorificado, no outro é problematizado, mas de qualquer maneira, ambos estão na centralidade do que é o Estado, tá certo? Então vejam só. É, e aí, então, depois que esse jovem vai pro Vietnã, lá ele vê os horrores da guerra, os crimes de guerra, porque, né, os Estados Unidos, como vocês sabem, cometeu inúmeros crimes de guerra no Vietnã, nunca punidos. Crimes alguns gravíssimos. Existem crimes de guerra, para quem não sabe, né? E né, a gente tem aquela frase, né? Ah, não, só quem perde que paga crime de guerra. Depende. Os Estados Unidos perdeu e não pagou por nada. Então, quer dizer, se o perdedor é poderoso, também não paga. Né? Se é mais poderoso na hegemonia do poder político do que o seu vencedor, não paga. Então vejam, lá ele conhece os horrores da guerra, né, extermínio de crianças, tudo aquilo que a gente sabe que teve lá. Né? E também ele presencia crime, ele comete crime, ele tenta se entregar pelos crimes, e aí o seu superior, não, peraí, tu fez contra vietnamita, isso aí. Segue, volta pro campo, volta pro campo. Então uma coisa é o americano, né? Outra coisa é o vietnamita. O vietnamita é uma coisa menor. Então tu tem todo isso aí. E esse sujeito ele volta pra casa, né? E ele enfrenta esse movimento de contracultura que resiste à guerra do Vietnã. E aí também a gente tem que ver a trajetória, porque o diretor Oliver Stone ele é oriundo, ele é partícipe dos movimentos de contracultura dos anos 60 e 70. Né? Então tudo é efervescência política, cultural de uma juventude, né, que se coloca contra esse domínio dos Estados Unidos. Isso tem a ver com todo o tema da Guerra Fria, né, onde a Guerra do Vietnã é um dos temas principais. Né? Então, quer dizer, a Guerra do Vietnã é uma guerra que foi muito televisionada para a sociedade dos Estados Unidos. Então as pessoas olham aqueles horrores e começam a questionar, mas como que os nossos filhos estão sendo enviados para esses horrores? Lembra que eu falei antes da questão do imaginário, como o imaginário se dá por imagens, Walter Benjamin, tudo isso. Aqui a gente tem posto na prática, nesse grande laboratório que chamamos de história. O único laboratório social potente. Né? Então, a história é o grande laboratório. Então vejam, esse sujeito ele volta ainda com o discurso oficial da guerra, apesar de ter essas contradições guardadas ali, né, no seu imaginário, e a partir da relação que ele vai restabelecer com os amigos que ficaram, né, ele vai começar a entender o quanto eles foram usados nessa guerra e tudo mais, quanto esses jovens foram usados. Ele passa a ser condecorado, ele não entende por que está sendo condecorado. Pô, mas a gente só fez bagunça lá, a gente só fez porcaria lá, estamos perdendo, porque durante a guerra. E mesmo assim, pô, por que eu tô sendo recebido com medalha? E tem muita gente que me odeia também, nem isso eu entendo, por que eu... Então a gente começa a ver esses grandes movimentos, né? Até o movimento dos veteranos contra a guerra do Vietnã, muitos deles mutilados, inclusive o protagonista, né, sofre mutilações e tudo mais. Então ele passa a se tornar um marginalizado dessa sociedade quando ele se coloca contra essa lógica do Estado capitalista dos Estados Unidos. Então aí, ele é um sujeito que esse personagem, ele nasceu no 4 de julho. O nome do filme é esse, né? Então a gente começa a ver o outro lado dessa questão. Bom, e se esse lado da questão não é colocado no 4 de julho, como os dois filmes, né, de maneira direta na independência, é colocado como o mito que sustenta toda essa ideia onde o 4 de julho é um dos principais elementos desse mito político, ideológico, imaginário, social, etc., né, que envolve aí o mito americano e tudo mais. Né? Então, nesse filme a gente vai ver também toda a questão assim de como que se organizam esses movimentos nas universidades, tem os Panteras Negras, né? Toda uma efervescência ímpar. E a gente vai ver essa reação como se dá. E tem uma grande reação.
nos Estados Unidos é isso também, né? Uma reação contrária, de movimentos de contracultura, movimentos reacionários, conservadores. E como que esses elementos, né, esses grupos, eles começam pequenos, com militares, né, empresários, pequenas famílias, e isso vai crescendo, ou seja, a gente começa e aí estudando o tema, né, eu já estudei bastante esse tema, tu vê como que quais são os primeiros grupos que vão entrando nisso. Então tu vê por onde que começa o trabalho do Estado, a partir do Estado, que vai indo para esse Estado ampliado, a partir de instituições, essas instituições a gente vai identificando quais são, isso vai ganhando corpo, né, na sociedade. Então, a gente entendeu? Tem um corpo, aí tem todo um corpo interligado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, toda uma ideia e aí, uma coisa importante que o filme mostra também, e que o personagem passa, como tu tem uma polarização que é construída artificialmente por essa ideologia de Estado. Ou seja, esses que estão questionando essa lógica são contra a nação. Então um lado usa a bandeira, outro não usa. Toda essa lógica que a gente conhece até hoje. Isso é criado artificialmente. Né? E, por exemplo, nesse mesmo período, a ditadura brasileira importava os slogans usados lá pela direita dos Estados Unidos. Pátria, ame-a ou deixe-o. Isso é slogan da ditadura que veio lá dos Estados Unidos. Esse é um, tem vários. Né? Um país que não para de crescer. Isso é slogan que vem desse momento histórico. Construído de maneira publicitária pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra os seus manifestantes que passam a ser considerados inimigos. Essa lógica foi importada e essa lógica existe até hoje de maneira majoritária. Olha como é importante a gente entender essa luta pela hegemonia. Agora, essa polarização só surge em momentos de disputa pela hegemonia do poder político. Às vezes essa disputa é residual e essa disputa ela se dá no campo internacional e passa a afetar os demais países, primeiro os países do centro, depois os países da periferia, como é o caso do Brasil, da periferia do sistema, tá certo? Então, esse filme é um filme que ele vai mostrar o outro lado da coisa, a partir de um diretor que tem uma visão crítica do Estado, ainda que ele não seja, o Oliver Stone não é um revolucionário, ou seja, ele não é um sujeito que quer que a forma de organização atual ceda lugar a uma outra forma de organização. Não, ele quer revisar isso de uma maneira mais democrática. Esse, assim, só para colocar isso assim, né? Sem fazer juízo de valor, estou só colocando cientificamente aqui, né? Então, a gente vai ter aí esses elementos com esse filme, que é um filme muito interessante. O Oliver Stone é um sujeito que ele é bem crítico, inclusive ele é um aliado nosso na América Latina aqui. Ele fez um documentário que é Ao Sul da Fronteira, onde ele entrevistou os presidentes de esquerda na época, no começo dos anos 2000. Ele fez depois um filme sobre Hugo Chávez, um filme sobre Fidel Castro. E, inclusive, ele sofreu uma série de sanções quando ele fez o filme. Bom, ele tem um filme, né, Meu Amigo Chávez, depois o filme Comandante, que é sobre o Fidel. Quando ele fez esse filme do Fidel, as portas se fecharam para ele, passou a ser persona non grata para tudo que é estúdio nos Estados Unidos. Então, é assim que funciona a democracia estadunidense. Né? Ele passou a ser um dissidente praticamente. Né? Então, quando a gente pega o filme, a gente tem a história do filme e quando a gente vai entender o contexto de produção desse filme histórico-social, a gente aprende mais ainda e tudo mais, né? Bom, então a gente vai encerrando aqui. Eu vou deixar para vocês um convite para encerrar, tá? Aqui na Cinemateca Histórica eu estou iniciando um projeto de cursos da Cinemateca Cursos, que a gente vai aí dar uma série de cursos sobre cinema, sobre história. E o primeiro curso vai ser um curso gratuito, tá? Sobre o neorrealismo italiano, um movimento que eu amo demais. Eu vou lecionar esse curso. É um curso gratuito com certificado. Vocês podem usar esse certificado para abrilhantar o currículo de vocês. Para horas complementares na universidade, serve para horas complementares, tá, gente? Praticamente qualquer universidade aceita mesmo, tá, esse tipo de certificado. Esse certificado que eu vou emitir para vocês é aceito praticamente qualquer universidade, tá? Qualquer coisa vocês entrem em contato. Mas fiquem ligados que eu vou em breve, eu vou continuar, eu vou criar um link aqui, aguardando, né? Vai ser no dia 15, tá, gente? No dia 15, né? Quem não puder ver ao vivo, pode ver a gravação.
que vai ganhar o certificado mesmo assim, né? Me sigam lá na rede social das fotos, que eu vou divulgar mais detalhes em breve. Aqui é a primeira vez que eu estou anunciando publicamente o curso. Então, vai ser o primeiro curso aí de outros que vão surgir. Vai ter outros cursos gratuitos, nem todos serão, mas alguns outros serão também. E esse vai ser o primeiro. Eu faço questão que seja sobre o neorrealismo italiano, até porque isso quem fizer esse curso vai entender melhor outros cursos que eu vou dar depois, né? E esse curso vai ser feito todo pelo YouTube aqui, né? Um curso curtinho, curso curto, gente. Curso de algumas horas só, né? E aqui pro YouTube aberto, quem não quiser certificado pode só ver a aula também, sem problema nenhum. Vou mostrar as cenas de filme, vou problematizar as cenas com vocês, mostrar a história daquilo aí, os significados políticos, sociais, enfim. O legado e tudo mais, né? A importância daquilo ali para o cinema e até para o cinema que a gente consome hoje em dia. Então é isso, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se fala. Eu tive que parar o vídeo algumas vezes para esses barulhos, mas é isso aí. A gente se fala. Até mais. Valeu.